Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café Sem Filtro FECOM, esse evento organizado pela FEComércio São Paulo, por meio do seu Conselho de Economia Empresarial e Política, o CEP, e que nessa edição conta ainda com a participação do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Casa, além do apoio da revista Problemas Brasileiros, que trouxe como matéria de capa da sua última edição o tema do encontro de hoje, a qualificação profissional, o grande desafio brasileiro. Na realidade, um desafio permanente. É um tema muito caro à FEComércio, amplamente discutido em seus conselhos e eventos, e que está muito bem retratado nessa matéria da revista PB que mencionei, e que você pode ter acesso por meio do QR Code que aparece aqui na sua tela. A revista PB é uma publicação da FEComércio São Paulo, e para ter acesso aos seus conteúdos, eu convido vocês a acessarem revistapb.com.br. Aliás, a revista comemorou recentemente a marca de 60 anos. Vale muito a pena conhecer e acompanhar. Para esse debate, nós recebemos como convidados o vice-presidente da FEComércio São Paulo, Ivo Dall'Acqua Júnior, o presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio, José Pastore, a coordenadora de Educação e Inovação Educacional do Senac São Paulo, Ana Killer, e o economista e professor no INSPER, Naércio Menezes Filho. Além deles, claro, contamos sempre com a participação de Antônio Lanzana e Paulo Delgado, co-presidentes do CEP, e a todos o nosso muito obrigado pela disponibilidade em participar desse encontro. Eu lembro que, ao final das exposições, a gente tem um momento de perguntas e respostas, portanto, fiquem à vontade para colocar as suas questões aqui no chat. E gostaria de fazer um convite especial a você que é empreendedor, empreendedora. Acesse lab.fecomércio.com.br e conheça as vantagens de se tornar um associado ou uma associada da FEComércio São Paulo. Você vai conferir lá uma série de benefícios, ferramentas e orientações exclusivas, tudo pensado para te ajudar e agilizar o dia a dia nos seus negócios, independentemente do porte da empresa ou do ramo de atuação. E para ficar por dentro de tudo o que é discutido, defendido e produzido pela FEComércio, acesse fecomércio.com.br e siga os perfis nas redes sociais. Vamos dar início, então, ao nosso Café Sem Filtro, que certamente trará um olhar abrangente sobre a qualificação profissional no Brasil, os desafios que estão postos e as tendências que devem moldar o cenário nos próximos anos. Para abrir as nossas exposições, eu vou passar a palavra ao Antônio Lanzana e, na sequência, ao Paulo Delgado, os nossos anfitriões. Prezado Paulo Delgado, nossos palestrantes, Ana Killer, Ivo Dall'Acqua, professor Pastore, professor Naércio, senhoras e senhores, bom dia. Eu acho que nós estamos aqui num novo encontro aí do nosso Café Sem Filtro, discutindo um tema aí que tem enorme importância para a sociedade, para os empresários. E eu vou ser, assim, bastante breve na minha apresentação para que a gente possa aí ouvir os nossos palestrantes, né? Eu gostaria, assim, muito rapidamente de tocar em 4 pontos, que eu diria, assim, mais para levantar um pouco a bola aí para a discussão, né? O primeiro ponto é relacionar o nosso mercado de trabalho com o que vem acontecendo em termos de produção e produtividade no Brasil. Se nós olharmos, por exemplo, os últimos 10 anos mais curto, nós crescemos nesses 10 anos, o PIB no Brasil, 5,4%. Acumulado, não é ao ano, não. Se a gente olhar o mundo nesse período, cresceu 34% e os emergentes 52%. É óbvio que um ritmo fraco de crescimento traz implicações importantes sobre a criação de empregos e fortemente sobre produtividade. Se nós olharmos os últimos 30 anos, a produtividade média do trabalho no Brasil subiu 0,7%. Nos países de renda média baixa, subiu 3,3%. Nos países de renda média alta, 3,8%. É evidente que isso traz impactos fortes sobre o mercado de trabalho e uma preocupação muito forte de que o Brasil parece que esqueceu de crescer ao longo dos últimos anos. Isso não é um fenômeno recente, desde o início dos anos 80, nós crescemos menos do que o mundo.
Um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção são as mudanças que estão ocorrendo na estrutura da demanda de trabalho. Essas mudanças vêm fortemente associadas à evolução da tecnologia, da inteligência artificial, da digitalização e assim por diante, né? O que nós observamos num primeiro momento? A tecnologia veio trazendo máquinas que substituíam tarefas repetitivas, rotineiras. Isso acho que foi um primeiro impacto dessa tecnologia. Como consequência, assim, esse primeiro impacto, parece que ele traria um equilíbrio, digamos assim, entre o papel da tecnologia e o papel do ser humano. Mas isso evoluiu, a tecnologia continua evoluindo e entra em campo aí um novo cenário onde as máquinas começam a pensar, analisar e inovar. Nesse cenário, o que nós temos é um processo que começa a substituir outras funções que não são exclusivamente as funções, digamos assim, rotineiras. Nós começamos a entrar num processo onde nós temos as máquinas começando a competir com a capacidade humana de raciocinar, de inovar e assim por diante. O que a gente observa, muitas qualidades de análise foram elevadas com o surgimento de tecnologias criativas, em suspensão ao papel do ser humano pensante. Um terceiro ponto, como é que isso muda as exigências de qualificação, que é o nosso tema aqui de hoje, né? Na medida em que a tecnologia vai avançando, e não é uma questão da gente dizer, olha, a tecnologia tem que ser barrada, é óbvio que não vai barrar, é óbvio que essa evolução continua, a inteligência artificial vai se aperfeiçoando. E o que nós temos nesse cenário é que a tecnologia tem que ser vista como um aliado e não como um inimigo. Um aliado no sentido de aumentar a eficiência, aumentar a produtividade da economia. E esse processo exige qualificações crescentes dos profissionais. Os profissionais têm que se atualizar, acompanhar essa evolução continuamente. É um processo contínuo de qualificação, de aprendizado, desaprendizado, reaprendizado e assim por diante, né? Até porque a inteligência artificial, a robótica, eles não vão parar de evoluir, né? E um quarto ponto, mais para levantar uma questão que me preocupa pessoalmente, nós vamos ter que fazer um processo de requalificação dessa mão de obra. Isso envolve governo, envolve setor privado, envolve empresas, envolve o cidadão que tem que se envolver nesse processo. O que me causa preocupação nesse sentido é o que vai ocorrer com os não qualificados, com aquelas pessoas que não têm qualificação para aprender a tecnologia. Muito provavelmente, esse processo de substituição de novas funções vai crescendo, e certamente nós vamos ter um grupo de pessoas que não tem condições de ser treinadas, que eu acho que, muito provavelmente, o suporte público a esse grupo de pessoas pode crescer no futuro, exigindo novas transferências do setor público para o setor privado. Eram essas observações para iniciar e levantar a bola aí. Muito obrigado. Obrigado, Lanzana. Delgado. Acho que a grande questão que nós estamos vivendo nesse momento, do ponto de vista político e do ponto de vista das relações entre política, trabalho e sociedade, é que será que todo mundo no Brasil tem consciência de que o Brasil não é uma família dirigida por um soberano mais? O Brasil não é uma monarquia. Ele não tem mais uma família real. O Brasil é uma república democrática e com todos os seus
problemas e todas as suas responsabilidades partilhadas. E aí, será que nós podemos acusar os brasileiros, os cidadãos brasileiros em condições de trabalho, de falta de compromisso com a adequação às novas tecnologias? Ou nós temos responsabilidade de fazer com que essa adequação seja formal, previsível, onde você ensine, informe, treine e estimule a pessoa? Esse nosso debate aqui, professor Naércio e Ana, esse nosso debate aqui já vem sendo feito há muito tempo lá no CERT, na Comissão de Relação do Trabalho, dirigida pelo professor Pastore, com vários documentos publicados, e aqui as implicações econômicas e sociais que nós fazemos aqui no CEP, e daí na alta direção da FEComércio, que o Ivo é o vice-presidente, com o nosso presidente Abraham Scheiber. Eu acho que nós somos já um país pós-industrial, ou nós vamos nos tornar um país digital, tecnológico, sem ter sido um país industrial? Os dados que o professor Lanzana dá a curva, ou o gráfico da evolução da economia brasileira reflete uma realidade precária do desenvolvimento brasileiro comparativamente a outros países, e alguns até que estavam bem atrás do Brasil e hoje estão muito na frente do Brasil. Talvez o único país aqui na nossa América Latina que seja um fracasso total, praticamente em quase todas as áreas, onde a organização do Estado, da universidade, seja um fator essencial de ponderação, seja a nossa vizinha Argentina, país hipereducado, e o IDH da Argentina é maior que o Brasil, e o PIB da Argentina esfarelou. Será que foi por causa de adequação ou má adequação ao mundo do trabalho moderno? Enfim, uma outra coisa que, se for possível vocês tocarem, que é um preconceito que a gente vê na sociedade brasileira, as atividades do espírito são mais edificantes do que a do trabalho manual? Será que os brasileiros que têm trabalhos modestos e que são essenciais na sociedade, será que esses brasileiros estão protegidos pelo novo arcabouço do mundo do trabalho que vai se configurando aí? Enfim, a prosperidade pessoal e a prosperidade das nações depende de quê? Depende da quantidade de inteligência que uma nação tenha? Ou depende da qualidade da formação que uma nação tenha? Ou depende do alcance do trabalho mobilizado em relação às necessidades da sociedade? Esse nosso debate é um debate de importância muito grande para o mundo nosso do comércio e, com extensão, para todos os setores da economia. Eu agradeço muito, em nome do CEP, a presença dos professores aqui, e, da nossa parte, vamos ao debate, porque são os senhores que vão conduzir. Obrigado, Delgado. Bom, a gente segue, então, com a exposição do nosso primeiro convidado, o economista Naércio Menezes Filho, ele que é coordenador da Cátedra Ruth Cardoso, pesquisador do Centro de Gestão em Políticas Públicas e diretor do Centro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância do INSPER. Professor, o senhor tem uma participação ativa no debate público por meio de artigos, entrevistas, pesquisas sobre temas fundamentais para que o Brasil avance. O senhor fala de desigualdade, alerta sobre a urgência da melhora da gestão do sistema educacional e tem dado importante contribuição para entendermos as transformações no mercado de trabalho. O cenário não é dos melhores, o senhor tem se posicionado com muita preocupação em relação ao futuro do país e defende a importância de oportunidades iguais na primeira infância, investimento esse crucial para solucionarmos os grandes problemas do Brasil devido aos seus efeitos sobre aprendizado, produtividade, emprego e renda. Como atacar esse problema? Fique à vontade para expor as suas ideias.
Ótimo, Guilherme. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte desse debate, que é muito importante para a gente pensar o Brasil, né? E, realmente, como você falou, a gente está tendo um período de transformações muito rápidas, né? No mercado de trabalho, inovações surgindo a todo momento, aprendizado de máquina, ChatGPT, e é importante a gente pensar quais as consequências disso para o futuro da nossa sociedade, né? Esse tema vem sendo debatido não só no Brasil, mas em muitos países. Um livro recente pelo economista famoso Daron Acemoglu tem se preocupado com isso, e aqui no Brasil não é diferente. A questão é que o Brasil tem um agravante, que é a qualificação e a educação dos nossos trabalhadores deixa muito a desejar. Tá? Em vários exames que a gente tem internacionais, como o PISA, por exemplo, os alunos brasileiros aos 15 anos estão entre os que têm pior desempenho. Um outro exame recente, chamado PIRLS, que avaliou a leitura, a capacidade de leitura das crianças de 10 anos de idade, também revelou que as crianças brasileiras estão entre as piores. Então, quando você junta um problema de qualificação, de educação, com o problema das novas tecnologias que demandam trabalhadores com alta capacidade de adaptação para poder trabalhar com tarefas não rotineiras, a situação fica bem preocupante, né? E a solução, ao meu ver, você pode até tentar amenizar problemas, você pode aumentar as transferências de renda, como foi dito, que é uma coisa que vai ser necessária se não houver adaptação dos trabalhadores, mas o ideal que eu defendo é você começar, desde o início da vida, a preparar melhor as pessoas e os futuros trabalhadores no Brasil, né, para resolver vários problemas que a gente tem na nossa sociedade, né? E a ciência vem mostrando que a primeira infância é fundamental nesse processo. Tá? Antigamente, a gente achava que a primeira infância não era tão importante, que a criança só precisava se alimentar e que a vida começa mesmo quando ela entra na escola. Mas hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade. Desde que a criança nasce, ela vai desenvolvendo rapidamente as habilidades cognitivas e socioemocionais. O desenvolvimento cerebral ocorre num ritmo muito acelerado nos primeiros anos de vida, né? E, então, se você não prestar atenção nessa fase da vida, você pode ter problemas ao longo de todo o ciclo de vida das pessoas, né? Então, se as crianças não desenvolvem adequadamente essas habilidades, elas vão ter problemas na escola, elas vão repetir de ano, muitas vezes não completam nem o ensino fundamental e, obviamente, vão acabar indo para a informalidade, trabalhando por conta própria, muitas vezes indo para o desemprego ou até o crime. Então, você tem que prevenir todos esses problemas. Como você pode fazer isso? Dando atenção através de uma série de políticas intersetoriais visando a primeira infância. Você tem que trabalhar com educação, com creches de boa qualidade, não depósitos de crianças, né? Creches que tenham um currículo adequado, com jogos, brincadeiras, sono, estímulo para a criança. A criança precisa de ser constantemente estimulada desde o seu nascimento. Você precisa ter programas de assistência social, como Bolsa Família, focado em famílias com crianças pequenas. Você precisa ter atenção básica, programas de visitação domiciliar, como a gente tem a Estratégia Saúde da Família, o Programa Criança Feliz, dando uma atenção integral à criança com políticas intersetoriais que envolvem o município, o Estado e a União. A criança, dessa forma, se ela se desenvolver adequadamente, ela entra na escola e tem um desempenho melhor, vai aprender a ler com mais rapidez, vai poder ir bem nesses exames que são feitos aos 10 anos de idade, vai concluir o ensino médio. E aí eu tenho um estudo mostrando que quando os municípios conseguem fazer o seu dever nessa área, entregando
crianças e jovens bem formados e bem qualificados, há um crescimento do emprego formal, há um crescimento nas matrículas do ensino superior e há uma diminuição da violência e de homicídios, né? Então, você consegue resolver vários problemas de uma vez só. E o Estado tem que gastar mais recursos na primeira infância. Por quê? Porque, ao gastar na primeira infância, você evita gastos futuros para remediar os problemas. Se você desenhar políticas públicas bem feitas, com recursos suficientes nessa fase da vida, você não vai precisar gastar depois com cadeias, com hospitais, você não vai precisar gastar tanto com transferência de renda, porque o próprio indivíduo vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, vai pagar impostos, e isso vai aumentar a produtividade do país, que, como foi levantado aqui, é um dos principais problemas que a gente enfrenta aí nas últimas décadas, eu diria. Então, não há segredo. Para que a gente tenha crescimento da economia, crescimento da produtividade, geração de empregos formais, você precisa ter trabalhadores qualificados, não só em termos de escolaridade, mas de habilidades socioemocionais, perseverança, garra, conscienciosidade, empatia. É uma série de habilidades que são desenvolvidas desde o início da vida. Tendo isso feito e preparado, você consegue, sim, se adaptar às inovações, que muitas vezes demandam esse tipo de trabalhadores que são mais qualificados, e você consegue resolver um pouco o problema que as novas tecnologias vêm trazendo para o mercado de trabalho. Tá? Então, eu acho que essa é a minha fala inicial, a preocupação muito forte com a educação, que começa na primeira infância, mas não se esgota na primeira infância, é preciso ter continuidade ao longo do ciclo educacional. Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, depois o ensino médio, que muitas vezes está a cargo do Estado, todos têm que ter políticas consistentes, baseadas em evidências de como melhorar o aprendizado das nossas crianças e jovens. O Brasil está muito atrasado nessa área, e daí decorrem muitos dos problemas que a gente está tratando hoje aqui no seminário. É isso, muito obrigado. Muito bom, professor, muito obrigado. Bom, agora a gente tem a honra de contar com a presença do vice-presidente da FEComércio São Paulo, doutor Ivo Dall'Acqua Júnior, aqui no Café Sem Filtro. Doutor Ivo, o senhor representou o Brasil na última Conferência Internacional da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, realizada no mês de junho deste ano em Genebra. Entre os importantes assuntos discutidos nesse encontro, eu destaco a adoção de uma nova recomendação sobre aprendizagens de qualidade e a aprovação de resoluções sobre transição justa e proteção laboral. Gostaria que o senhor explicasse para a gente alguns desses conceitos e a sua análise sobre como devemos lidar com esses desafios. Bem, cumprimentando a todos, aos nossos anfitriões, o Paulo Delgado e o Lanzana, meu professor Pastore, sempre pronto e sempre com um encaminhamento de solução para grandes preocupações que nosso país tem, e uma honra, professor Naércio, tê-lo conosco. E quero dirigir um cumprimento especial à Ana, que tem uma responsabilidade muito grande no SENAC, que nesse momento está buscando novos caminhos e vivendo uma transição transformadora muito importante. Bem, eu tenho tido o privilégio, por delegação da Confederação Nacional do Comércio, de participar das conferências do trabalho na OIT desde 2016. E eu percebo lá, houve uma profunda transformação nos encaminhamentos. Eu percebo que os debates têm sido mais produtivos, uma vez que não há imposição, e eles têm procurado ouvir os países que compõem a organização a partir de suas realidades e de suas dificuldades. Isso é um dado muito importante. E nesses últimos anos, a conferência de 2020, que não foi presencial, ela, em decorrência do início da pandemia,
A conferência de 2020 ela foi altamente produtiva e objetiva, e o tema mais importante tratado foi a questão da aprendizagem. E o Brasil teve uma participação importante, porque, inclusive, no grupo de relatoria, representando o GRULAC, que são compostos pelos países da América Latina e do Caribe, nós tivemos um brasileiro da área de formação profissional, que é o Felipe Mancebo, e nós pudemos levar a experiência da participação da iniciativa privada na formação profissional e principalmente na aprendizagem. Quando nós falamos da educação a partir do financiamento privado, estou falando exatamente daquilo que chama o Sistema S, mas que tem nos seus expoentes no SENAC e no SENAI. É uma experiência única, é uma experiência diversa, mas ela tem demonstrado não ser suficiente para um país dessa dimensão e nesse momento de transformação. Outro tema importante que veio na conferência de 2021 foi a questão da aprendizagem ao longo da vida. Está muito claro que, inclusive com o aumento da expectativa do tempo de vida, está muito claro que o cidadão, mesmo aquele que não esteja no mercado de trabalho diretamente, ele não pode parar de se reciclar. Mas vai chegar um momento que uma graduação só não será suficiente. Eu estou falando em graduação porque nós temos o clássico hábito de valorizar a formação superior. Mas nas áreas técnicas há muito espaço, há muito a ser desenvolvido, novas formas de trabalho e novas formas de empreendedorismo têm sido construídas no mundo inteiro, da mesma forma que a relação de trabalho se alterou. E eu fico feliz, e é bom que a Ana esteja conosco hoje, porque, nesse sentido, o SENAC tem desenvolvido itinerários que são muito importantes, que serão encaminhadores das novas formas de nos relacionarmos com esse mundo e com essas dificuldades. Agora, temos outras questões também que impactam o mundo do trabalho, do desenvolvimento e da economia, consequentemente impactam a sociedade, que está se lançando um olhar muito forte sobre a necessidade de políticas identitárias que minimizem os abismos provocados pelas desigualdades, e esse é um tema preocupante. É preocupante porque, se não for tratado com equilíbrio, pode levar a comportamentos radicais que venham a comprometer mais esse universo do que promover a solução. Então, enquanto FEComércio, perdoem pelo barulho, tem um helicóptero aqui em cima nos incomodando, mas enquanto FEComércio, nós estamos atentos a tudo isso. Nós estamos cuidando para que tudo isso possa ser tratado com objetividade e com sucesso nos encaminhamentos e nas soluções. Mas não é uma tarefa simples, não é uma tarefa simples. De vez em quando, fica preocupado pensando que nós estamos cumprindo o destino de Sísifo, que tem que empurrar aquela pedra pesada até o alto da montanha e fica com cada vez mais e mais dificuldade de chegar lá. Nós temos muito a trabalhar, muito a nos recuperar, a recuperar em nossa economia, que ela tem andado mais de lado do que para frente, mas eu comungo com o professor Naércio. Nós praticamente estamos sacrificando mais de uma geração. Não podemos sacrificar mais uma. Nós temos que investir muito
no desenvolvimento da primeira infância, porque a partir daí nós seremos capazes de transformar. Eu venho de uma região que implementou alguns projetos pioneiros antes de chegarmos ao ponto da educação integral, mas principalmente para a primeira infância, a necessidade da educação deixar de ser focada apenas no ensino da língua e das aritméticas, das matemáticas, mas trazer as habilidades adicionais para esse centro, trabalhar essa questão de forma mais lúdica e estimular o desenvolvimento da inteligência a partir de uma convivência, principalmente da primeira infância, que seja muito saudável e plena de conteúdos e que abra a cabeça das crianças para um crescimento maior. Eu quero mais ser provocado pelo debate, mas, em linhas gerais, é o que eu poderia trazer, nesse momento, para um começo de conversa. Muito obrigado, doutor Ivo. Bom, eu queria agradecer aqui ao SENAC, né, pela participação da Ana Killer e o apoio da instituição na divulgação do nosso evento. Ana, temos muitos dos seus colegas aqui nos assistindo nesse momento. Bom, gente, a Ana é especialista em economia e gestão das relações do trabalho e em tecnologias na aprendizagem, psicóloga pela PUC São Paulo, pesquisadora e gestora de projetos nas áreas de futuro do trabalho, inovação educacional e currículo, metodologias e formação de professores para educação profissional e tecnológica, e atualmente atua como coordenadora de educação e inovação educacional do SENAC São Paulo. Ana, diante dos pontos trazidos pelo Dr. Ivo, a gente vê um grande desafio, né, na formação de profissionais. Na sua visão, qual que é o papel a ser desempenhado pelas instituições de educação profissional no atual contexto, em que a gente tem inúmeras incertezas, muita complexidade e transformações tecnológicas extremamente aceleradas? Fique à vontade, o microfone é seu. Agradeço a oportunidade de participar de um debate tão importante. A gente tem algum tempo já discutido os desafios que envolvem a formação dos trabalhadores, né, onde o SENAC tem sua atuação principal. E é muito importante a gente estar perto, né, das discussões olhando o mundo do trabalho, para poder também considerar a questão de como a educação pode atender, né? Fazendo ligação com o que o professor Ivo disse, a gente tem há algum tempo acompanhado as discussões das Nações Unidas sobre o papel da educação e da educação profissional, e a educação profissional tem ganhado um destaque e importância, né, já que ela estabelece uma ligação e está na interface entre educação e trabalho, né, ela acaba tendo um papel importante nessa transição, numa perspectiva de apoiar esse desenvolvimento e essas transições que estão acontecendo mundialmente e que vêm em função do desenvolvimento tecnológico, da transição demográfica, das questões sociais e políticas que estão vivas hoje, né, além, claro, de toda a necessidade do desenvolvimento sustentável. Então, olhando de forma ampla, ainda sem olhar os desafios mais concretos do SENAC, né, a educação profissional tem hoje como grandes possibilidades, né, atuar desenvolvendo os indivíduos, então apoiando que os indivíduos, as pessoas possam desenvolver habilidades para aprender, trabalhar e viver. E claro que a educação profissional se assenta na educação básica, né, ela entra depois de que, né, toda a parte de ensino fundamental, enfim, básico acontece, então destacando aí toda a importância de ter uma atenção especial para isso, como já foi dito. Tem um papel central para catalisar desenvolvimento econômico, né, porque de fato desenvolvendo os trabalhadores, a gente consegue, ou busca, né, claro, ampliar os níveis de produtividade, deixar essa força de trabalho alinhada com as demandas do mundo do trabalho atual. E isso, claro, acaba também sendo um vetor para a justiça social, porque tanto insere as pessoas no mundo produtivo, e aí a gente pode atuar nesse campo da desigualdade, como foi dito, como a gente consegue também trabalhando no desenvolvimento de habilidades para uma sociedade mais inclusiva, mais pacífica, que é o que o mundo também está precisando atualmente, né? Então, depois de olhar para essa abordagem mais geral, e aí fazendo um foco nos desafios do mundo do trabalho, toda esse desenvolvimento acelerado da tecnologia, ele tem impactos profundos no mundo do trabalho,
E a gente percebe surgimento, desaparecimento e transformação das ocupações, né? Eu acho que é aí que incide nossa preocupação principal, porque a gente precisa estar atento a como garantir formação para esse contexto que é tão incerto, tão complexo e tão mutável, né? Como foi falado. Mas, junto com isso, aparecem também demandas por novas capacidades, né? Que a gente deixa de precisar desenvolver só a questão mais técnica de um desempenho recortado, né? Num mundo complexo, a gente precisa começar a trabalhar fortemente as habilidades cognitivas e socioemocionais, né? Como foi falado, numa perspectiva de resolução de problemas, de pensamento analítico, de criatividade, de trabalho em equipe, de comunicação, que são habilidades e capacidades necessárias para qualquer trabalhador, não importa o tipo de atividade ou o setor onde ele trabalha, né? Então, isso acaba sendo um desafio que precisa ser assumido também pelas instituições da educação profissional, e isso precisa ser levado, claro, para a oferta que ela desenvolve, né? Junto com isso, né, considerando esse movimento, assim, tem relatórios desses órgãos multilaterais que dizem que mais de 2/3 das crianças que hoje estão no ensino fundamental vão trabalhar em trabalhos que não existem, né? A gente falava isso há um tempo e achava meio surpreendente, mas quando a gente olha para todo o movimento que a inteligência artificial tem gerado nos últimos anos, isso fica muito possível, né? A gente começa a sentir isso de maneira mais próxima. E aí os desafios para uma instituição de educação profissional, e o Senac incluído, é de como a gente consegue seguir desenvolvendo habilidades e capacidades e competências necessárias para as profissões de agora, porque está posto aí, porque a gente tem desafios de produtividade, como foi dito, né? Mas a gente precisa também começar a antecipar essas demandas que a gente já consegue visualizar no horizonte um pouquinho mais para frente e que a gente precisa desde já preparar as pessoas para que elas estejam com prontidão de desempenhar quando essas transformações foram chegando, né? Então, tem aí o desafio de, junto com né, a formação específica para as ocupações ou para os setores, trabalhar numa perspectiva de que as pessoas possam continuar tanto aprendendo como transferindo esses saberes para as ocupações para onde elas forem, já que vai ter uma mobilidade, né? Porque além de ser empregos que não existem ainda, a gente fala também da quantidade de carreiras que as pessoas vão ter. As pessoas vão mudar de carreira em função da própria transformação tecnológica e do mundo do trabalho que vai acontecendo. Olhando agora, né, de forma mais focada para uma instituição, os desafios que a gente tem enfrentado, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que a relação com as instituições de educação e especificamente com a educação profissional, ela vai deixar de ser uma relação pontual, como já foi, onde a pessoa fazia um curso e estava pronto ali para o mundo do trabalho e permanecia lá, né? A gente vai começar a necessitar, e já é uma necessidade, ter uma relação de longo prazo com essas pessoas. Claro que não precisa ser com a mesma instituição, mas pode ser, né? Mas a pessoa vai seguir aprendendo ao longo da vida inteira, vai precisar seguir aprendendo ao longo da vida inteira, vinculada a uma instituição de ensino ou na própria, no desempenho das funções, né? Nos projetos que ela vai realizar e tal. Mas a aprendizagem ao longo da vida, né? Como disse o professor Ivo, é uma questão que educacionalmente a gente vem discutindo já há algum tempo e que torna-se muito necessária nos tempos atuais. E aí tem uma habilidade fundamental para a gente desenvolver, que é o aprender a aprender, né? As pessoas precisam, claro, seguir fazendo ações formais de educação, mas precisam também saber aprender de forma independente e ir conseguindo navegar aí frente aos desafios que o mundo do trabalho vão trazer. De desafios mais concretos, a gente talvez possa estabelecer 4 grandes blocos, né, de desafios que eu gostaria de trazer, e é um pouco o que a gente tem discutido no Senac e de algum jeito dedicado esforços, né, para poder resolver ou encaminhar, né, porque são questões complexas. Tem um campo que é de estratégia de gestão, e aí eu acho que tem todo o olhar de como a gente se moderniza também como instituição, de como a gente cria processos e estratégias de relacionamento e de gestão interna para que a gente seja mais seja muito próximo do mundo do trabalho e consiga atender as demandas que aparecem de forma muito rápida, mas também olhando para as próprias questões de compromisso social, de como a gente oportuniza acesso para as pessoas, de como as pessoas podem acessar também gratuitamente, né, via política de bolsas, educação profissional de qualidade. Então, acho que esse é um grande bloco, onde a gente tem se dedicado bastante. Tem um outro bloco que olha para o próprio modelo educacional e para todos os desafios do ensino-aprendizagem, de maneira que a gente atualize o modelo educacional e as práticas pedagógicas para que isso permita o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas
e socioemocionais, claro que também vem da educação básica, mas que a gente segue desenvolvendo. Então, aprendizagens que, além de desenvolver isso, tornam-se mais interessantes e garantam mais engajamento dos estudantes, né? Então, aprendizagem pela vivência, simulações, metodologias ativas, né? De maneira que o próprio desafio concreto do trabalho seja foco da formação, né? Isso, além de desenvolver essas habilidades todas, deixam as pessoas mais prontas para desempenhar no mundo do trabalho quando se defrontarem com desafios semelhantes ou outros, mas que ele consiga transferir essas habilidades todas, né? Um outro ponto é como a gente olha para os produtos e serviços ou para os cursos e programas, né, como a gente quiser chamar, porque isso demanda necessariamente processos estabelecidos que permitam uma atualização e desenvolvimento constante de cursos e programas, atendendo as demandas que surgem, né, de forma intensa e muito rápida, né? Então, poder atender e antecipar demandas de formação e necessidades do mundo do trabalho, mas também olhar para um modelo de oferta mais flexível que atenda às diferentes necessidades formativas, porque dependendo do ciclo de vida onde a pessoa está, ela pode estar entrando no mundo do trabalho, precisa de uma qualificação inicial, mas ela pode já estar e precisa se requalificar ou mudar de área, né? Então, tem toda uma composição aí de portfólio que possa atender essas diferentes necessidades, né? Seja de uma formação inicial, no curso técnico, uma aprendizagem, seja depois desenvolvendo os trabalhadores numa tecnologia específica que surge, ou mesmo no momento de transição, quando, em função das transformações do mundo do trabalho, uma carreira deixa de existir ou se transforma de forma muito intensa, né? E aí é muito automatizada, e aí a natureza do trabalho se transforma. E, por fim, e é transversal, né, mas também muito importante, como a gente faz, como a gente estabelece e faz a gestão das relações, né, porque uma instituição de educação profissional precisa necessariamente se relacionar com o setor produtivo, com os arranjos produtivos locais para atender as necessidades onde as escolas estão, né, inseridas, com as outras instituições de ensino, com a própria comunidade, né? Então, como é que esse jogo de relações pode acontecer de forma intencional, de maneira que as necessidades possam ser mais rapidamente mapeadas, e de que o próprio contexto da comunidade ou das empresas também possam funcionar como espaços formativos, né? Que a gente olha aí para a questão da aprendizagem dual, que é uma questão também bastante discutida quando a gente olha para as discussões do OIT e tudo mais, né? Que colocam a aprendizagem de qualidade nessa perspectiva de uma presença dos estudantes também na empresa, né? Como espaço para aprender. Mas também pensando em novos modelos de articulação entre essas instituições, né? A gente fala hoje das universidades corporativas, das empresas também criando, né, processos de formação para os seus funcionários, e as instituições de ensino também podem apoiar ou estar juntos numa parceria. Então, também tem um campo aí importante de ebulição dessas novas relações, inter-relações que se estabelecem para que a formação, a qualificação profissional possa acontecer de forma mais atualizada, né, de qualidade, garantindo a formação dos trabalhadores, e a própria percepção, né, e encaminhamento dessas demandas todas. Acho que, como uma visão geral, os desafios são esses. Acho que vai demandar ainda bastante conversa entre todos os setores, né? Mas por onde a gente tem caminhado em termos de discussão e de encaminhamentos internos para dar conta desse desafio todo. Excelente, Ana. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu gostaria de agradecer aqui a audiência de alguns membros da nossa diretoria. Eu destaco o Roberto Carlos da Silva, presidente do Conselho Atacadista, o senhor Júlio Galinari, presidente do Sincomércio Penápolis, Antônio Giannini, presidente do Sincomércio Matão, e o senhor Paulo Garcia Lopes, presidente do Sincomércio Ribeirão Preto, e demais colegas e executivos dos nossos sindicatos que nos acompanham. Vamos passar, então, para a nossa última exposição com o presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio São Paulo, José Pastore, sociólogo, economista, uma das maiores autoridades do Brasil em relações trabalhistas. Pastore, o senhor tem se debruçado sobre a questão do futuro do trabalho, inclusive em um paper publicado recentemente, o senhor faz uma ampla análise sobre as características do mercado de trabalho brasileiro, elenca a baixa qualidade dos empregos, o fato de termos uma educação limitada, a alta porcentagem do trabalho informal e o avanço da digitalização das empresas, que não é acompanhada pela qualificação de mão de obra. É um desafio, entanto, que vai precisar de uma ação conjunta entre governos, iniciativa privada e instituições de ensino e aprendizagem. Qual que é o tamanho do desafio? O que o senhor sugere como possíveis caminhos? Obrigado, Guilherme. Cumprimento a todos, em especial meu amigo Ivo Dall'Acqua, vice-presidente da Federação do Comércio,
o meu colega Naércio Menezes Filho, do INSPER e também da USP, a Ana, que faz um trabalho magnífico no SENAC, Paulo Delgado, que é um analista extraordinário e hoje publicou um artigo brilhante no Estadão, parabéns, Paulo, e o Lanzana, que deu o pontapé inicial aqui do tema que eu gostaria de pegar. Gostaria de trabalhar com o tema trazido pelo Lanzana e pelo Naércio aqui. Lanzana mostrou esse quadro deprimente do crescimento econômico brasileiro e, em particular, da produtividade do trabalho, que está estagnada há muitos anos no Brasil. Não é coisa nova. Se nós pegarmos a curva da produtividade ao longo dos anos, vamos ver que é uma horizontal, assim, que não se mexe, é um verdadeiro eletrocardiograma de morto, né? Não mexe, não melhora, né? E há um paradoxo aqui, porque ao longo desses anos que a produtividade se manteve baixa e constante, o Brasil ofereceu muito mais escola para as crianças, para os jovens. A escolarização aumentou bastante nesse período aí, nos últimos 20, 30 anos, né? E não se converteu, essa melhor educação, digamos, mais anos de vida não se converteram em produtividade e crescimento econômico. Onde é que está o problema aí, nesse paradoxo? É claro que uma parte dessa questão está ligada à péssima qualidade da educação em geral, com raras exceções. Temos escolas boas no Brasil também. E, além disso, há um certo desprezo pelas ações que são tão necessárias na primeira infância, que o Naércio destacou também aqui. Uma parte da nossa baixa produtividade está ligada a isso. Mas uma outra parte está ligada ao próprio mercado de trabalho. Está ligada à má qualidade dos empregos no Brasil, com raras exceções também. Se nós tomarmos a estrutura de empregos no Brasil, nós vamos verificar que praticamente 2/3 dos empregos são empregos muito simples, são trabalhos muito rudimentares. Se pegarmos, por exemplo, no comércio, são balconistas, são repositores, entregadores, funcionários de bar e restaurante. Problemas simples que eles têm que resolver, muito rudimentares até. Se pegarmos em outras áreas, na hotelaria são garçons, são atendentes, arrumadeiras. No ambiente doméstico são as empregadas domésticas, as cuidadoras. Tudo isso aqui pertence a essas categorias de trabalho que são muito rudimentares. No agro, são lavradores, ordenhadores. Na mineração, motoristas, ajudantes, apontadores. Na construção civil, serventes, ajudantes, vigilantes. Ou seja, mesmo nas atividades nos setores mais complexos, como, por exemplo, saúde e educação, uma boa parte dos empregos são para quem? Para os limpadores, os seguranças, os atendentes, as merendeiras, as faxineiras, os porteiros. Ou seja, 2/3 da nossa força de trabalho ela está ocupada com coisas muito rudimentares, que exigem conhecimentos até um certo ponto, digamos assim. E eu vou deixar isso em suspense, porque eu quero voltar nessa questão. Muito diferente, por exemplo, a estrutura de ocupações num país como a Alemanha. Na Alemanha, 2/3 das ocupações são de alta complexidade, porque elas estão ligadas a setores sofisticados. A Alemanha, 50% das suas exportações são de alta tecnologia. Avião, automóvel, fármacos, serviços de engenharia, né? Então, é o inverso do nosso. Aqui, 2/3 são rudimentares, lá na Alemanha, 2/3 são sofisticados. Aqui, 1/3 é composto de ocupações mais sofisticadas, no topo da pirâmide,
para a qual já faltam muitos profissionais, já existe carência de profissionais nesse campo aqui. Na Alemanha, 1/3 é de baixa qualificação e de baixa complexidade, que é realizada por quem? Pelos imigrantes, basicamente. Eles são os balconistas, os taxistas, os garçons, os atendentes, assim por diante. Então, nós temos alguma coisa ligada à qualidade dos empregos, porque esses empregos rudimentares, eles têm uma incidência muito grande de informalidade. São trabalhadores que não têm proteções nenhuma, nem previdenciária, nem trabalhista. São ocupações muito instáveis. Ele tem trabalho hoje, não tem amanhã, a renda flutua muito. A renda, de modo geral, é baixa nessas ocupações. O investimento de tecnologia aí é pequeno. E o que acontece? A produtividade não pode aparecer num ambiente desse aqui, mesmo quando você tem uma melhora de anos de escola, que é o que nós tivemos no Brasil. Nós tivemos uma melhoria de anos de escola, mas não refletiu na produtividade. Por quê? Nós temos um bolsão de empregos muito rudimentares que conspira contra a produtividade. Então, nós não podemos, digamos, desprezar que a educação participa, né, nessa baixa produtividade de forma negativa, porque ela é muito de má qualidade, mas não podemos também exagerar, dizer que tudo vai se resolver com educação, não é? O nosso problema é a má qualidade dos empregos também. E quando a gente estuda a estrutura ocupacional, nós vamos verificar, a estrutura educacional, nós vamos verificar que a estrutura educacional acompanha a estrutura ocupacional. Por quê? Cerca de uns 60%, mais ou menos, dos brasileiros que passam pela escola tem uma escolarização muito precária e fora de condições para poder atender, eventualmente, aquele terço superior. É uma educação que, digamos, se encaixa a essa precariedade que está na qualidade dos empregos, né? Isso aí pode nos levar a uma conclusão errônea e grave. Qual seria? Bom, dado o fato que essa estrutura ocupacional de 2/3 de maus empregos não vai se modificar da noite para o dia, isso é uma questão de décadas, isso tem raízes históricas, então não há muito o que se preocupar com a educação, porque essa educação que está sendo oferecida aí atende essas qualificações. É um erro grave. É um erro grave porque, para nós mudarmos a estrutura de produção e de ocupação no Brasil, nós vamos precisar de vários fatores, dentre eles, capital, muito capital. E, para atrair capitais em atividades mais sofisticadas, nós precisamos de ter uma pessoa, um trabalhador bem preparado e bem educado. Portanto, essa conclusão seria falsa, de que você não precisa, porque as ocupações são simples e rudimentares. Nós não vamos atrair capitais para tornar esse ambiente mais sofisticado e mais qualificado se nós não tivermos uma educação de qualidade crescente. Aliás, deveria fazer um parênteses aqui, que mesmo nessas atividades simples já estão entrando tecnologias que exigem habilidade, que exige bom senso, que exige lógica de raciocínio, que exige uma capacidade de transferir um conhecimento de uma área para outra, mesmo nessas atividades mais simples. E onde é que a pessoa adquire todas essas habilidades aqui? Na escola, principalmente no fundamental e no ensino médio. Isso que é o fundamental, que é o mais crucial no Brasil. Ou seja, a formação básica, a melhoria da qualidade da educação básica no Brasil é urgente também para nós podermos atrair capitais e melhorar a qualidade dos empregos. É muito importante isso. Saber pensar é fundamental em qualquer área do trabalho hoje em dia. Aqueles que não sabem pensar têm dificuldades para poder trabalhar, mesmo em atividades muito simples. Então, nós estamos com uma demanda potencial um pouco adormecida de melhoria de qualidade de educação, mesmo para essas atividades.
E aqui eu pego um tema que o Lanzana também soltou aqui, que é a questão da qualificação e requalificação. Em vista dessas mudanças tecnológicas tão meteóricas que estão acontecendo, não há dúvida que o mundo só pode crescer e as pessoas só podem desenvolver na sua carreira se elas acompanharem as tecnologias, as exigências das tecnologias. Razão pela qual passou aquele tempo que, olha, fui na escola, tirei o diploma, estou pronto. Não tá, ninguém mais está pronto hoje. Hoje em dia, você precisa ser continuamente educado e continuamente qualificado e requalificado. E isso tudo é muito fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. E precisa muito dinheiro, e precisa ter estratégia. Porque para você poder atender essas demandas do mercado, você precisa ter uma boa noção da demanda e precisa ter pessoal muito qualificado e equipamento qualificado para atender essa demanda. É uma coisa que a escola sozinha não dá conta de fazer, porque ela mesma não conhece a demanda. A empresa sozinha não consegue fazer. Por quê? Porque ela não tem habilidades didáticas e nem sempre tem um chefe que tem condições de ensinar para o seu funcionário aquilo que ele precisa saber. O governo sozinho não dá conta, porque o governo está longe da demanda e está longe também dos instrumentos de ensino. Ele ajuda muito nos estímulos, na estimulação, isso sim. Então, essa é uma quadra que nós vivemos em que está necessitando, mais do que nunca, um entrosamento perfeito entre escola, trabalho e empresa. Só por aí é que a gente pode queimar algumas etapas. Nesse sentido, o Brasil tem uma experiência exitosa, que são as escolas do Sistema S. Eu acho que o Brasil jamais teria se industrializado sem o Senai, porque são escolas que reúnem essas coisas. Tem representantes de empresários que estão lá no conselho, tem representantes de trabalhadores que estão lá no conselho para poder estimular a demanda, tem pessoas altamente qualificadas para poder ensinar e criar materiais didáticos, e tem do lado do governo a garantia de que esse sistema tem uma contribuição fixa, estável, continuada, que entra todos os anos nas escolas do Senai, do Senac, do Senar e assim por diante, e também nos órgãos de promoção social, como é o caso do SESC, do Senac e outros. Então, nós estamos diante desse problema, que é da necessidade de multiplicar muito essa experiência que existe no Brasil, do Sistema S, e mais do que isso, ampliar para ter um sistema continuado de qualificação e requalificação o mais generalizado possível. E como isso aqui custa muito caro, o que eu vou falar, os tributaristas não gostam, mas eu não tenho nenhum receio de dizer o seguinte: nós precisamos gerar novos recursos para poder ter um modelo de qualificação e requalificação contínua nesse país. Mas recursos em grande escala, não é um orçamento de MEC que vai resolver isso. Integrando escola, empresas e governo. E esses recursos em grande escala, acredito eu, só poderiam vir de uma tributação inteligente das tecnologias. Os tributaristas não gostam disso, porque dizem que isso vai inibir a inovação e a criatividade humana. Razão pela qual eu usei uma qualificação, uma tributação inteligente das tecnologias. Isso é importante não só para esta tarefa de qualificar e requalificar, mas é muito importante para as finanças públicas. Porque quando uma tecnologia desloca um empregado da sua atividade, ele para de contribuir para a Previdência. O empregador também para de contribuir para a Previdência. E o robô que entrou no lugar dele não contribui nada para a Previdência. E tanto o empregado como o empregador são seres humanos que vão continuar exigindo, precisando do apoio da Previdência na hora da doença e na hora da velhice. Como é que fica um país que desloca essa mão de obra e, de uma certa maneira, veda a contribuição dessa mão de obra para a Previdência Social, se essa Previdência terá a responsabilidade futura de atender essas pessoas?
é um segundo motivo para pensarmos na tributação de tecnologias de forma inteligente. Então, juntar esse esforço da primeira infância, no atendimento adequado da primeira infância, com uma educação de qualidade, principalmente nas áreas básicas, linguagem, matemática, ciências, porque nós pensamos com as palavras, os seres humanos pensam com as palavras, linguagem é fundamental. E para agir no mundo do trabalho, nós precisamos ter lógica de raciocínio. Ciências e matemáticas é fundamental. Então, aperfeiçoar isso aqui e, sobretudo, pensar de implantar um sistema de qualificação e requalificação financiado, que tenha recursos em grande escala para poder manter essa tarefa ao longo do tempo. Não é um assunto que nós vamos resolver no dia para a noite e nem em um mandato, mas precisamos dar o primeiro passo. É isso que eu queria deixar de mensagem aqui. Obrigado. Obrigado, Pastore. Bom, o professor trouxe vários pontos aí importantíssimos para a gente refletir, né? Ele trouxe aqui uma frase muito forte, né? Ninguém mais está pronto. Acho que isso é uma frase para a gente refletir muito. Naércio, como você falou aí da primeira infância, eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre os cases internacionais, né? Como que os países que já têm o programa de primeira infância fizeram essa implementação? O que a gente pode aprender com eles? A gente tem o caso já muito falado da Coreia do Sul, ou a própria Alemanha que o professor citou, a Finlândia, a Suécia, mas também outros países que não são tão ricos, né, como a Estônia. Então, o que a gente pode aprender com esses cases internacionais? O que seria aplicável para a realidade brasileira? Bom, os programas de sucesso na primeira infância têm algumas características em comum. Primeiro que eles envolvem várias áreas, como eu falei na apresentação, né? Não adianta você só trabalhar com creche, ou só trabalhar com assistência, ou só trabalhar com saúde. Precisa ter um pacote de políticas com uma gestão única. Então, qual o problema que a gente tem no Brasil? Que a educação, por exemplo, está no Ministério da Educação, que organiza todo o sistema educacional. A saúde, o Ministério da Saúde. O programa Criança Feliz, por exemplo, que é um programa de visitação domiciliar que foi muito bem desenhado, ele está no Ministério do Desenvolvimento Social, assim como o programa Bolsa Família. E as políticas não se conversam, né? Mesmo num município, se você for lá bem descentralizado no local, você tem a Secretaria de Educação, que cuida da creche, Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde, que não se conversam também. Então, você não consegue saber que crianças estão sendo atendidas por quais programas, porque não tem um número único da criança, um identificador da criança. Então, o ideal seria que todas as crianças em situação de vulnerabilidade tivessem acesso à creche prioritária, se fossem atendidas na atenção básica, né, também com prioridade, suas famílias recebessem programa de assistência social e recebessem também as visitas da Estratégia de Saúde da Família ou do Programa Criança Feliz. E aí você poderia entender que crianças participam de que programas e quais estão tendo o atendimento integral, intersetorial, e avaliar o impacto também dessas políticas no desenvolvimento infantil, né? No Brasil, a gente não tem uma métrica para saber qual o percentual das crianças está com atraso de desenvolvimento ou não. Tá? A gente tem métricas de saúde, né, de mortalidade, a gente tem métricas de educação, o IDEB, por exemplo, a Prova Brasil, mas não tem de desenvolvimento infantil. Então, os países que têm cases de sucesso são aqueles que fazem tudo isso que eu falei. Eles têm políticas intersetoriais, coordenadas, eles conseguem seguir as mesmas crianças ao longo do tempo, através das bases de dados. Elas conseguem, tem um indicador de desenvolvimento infantil. A Austrália, por exemplo, tem um identificador que é publicado todos os anos de como está o desenvolvimento infantil das crianças australianas e fazem avaliação de impacto desses programas. Se os programas estão tendo sucesso, estão tendo impacto, estão melhorando o desenvolvimento infantil e o que precisa ser mudado em cada um desses programas. Então, a gente tem vários cases de sucesso, que são os que você citou, que englobam essas políticas que eu falei.
Perfeito. Bom, tem uma pergunta aqui da Jéssica Kobayashi Correia, ao doutor Ivo Dall'Acqua. Ela diz, pensando nas pessoas produtivas que estão ficando para trás, que já no presente não estão conseguindo acompanhar essa transformação acelerada, qual o papel das empresas para minimizar essa situação? Bem, essa questão é muito complexa. Algumas empresas têm desenvolvido programas próprios, projetos próprios, mas isso tem um impacto dentro daquele negócio, dentro daquele tipo de negócio. Lógico, o investimento é inteligente, porque as empresas com isso garantem a qualidade, garantem produtividade, mas o impacto acaba sendo reduzido. E existe uma outra questão no Brasil, que as políticas são desenvolvidas e encaminha-se a solução do problema pelo modo mais curto, mais fácil, que nem sempre é o melhor. Eu vou falar da questão da aprendizagem. Existem cotas a serem cumpridas. Eu entendo que, melhor do que as cotas, deveriam haver incentivos para o desenvolvimento da aprendizagem. Porque nem sempre a cota contempla aquilo qual é o real objetivo do programa. Eu vou dar um exemplo na própria nossa área de atuação. As empresas que têm cotas de aprendizagem a cumprir acabam investindo e alocando para as atividades meio, não para a atividade fim da própria empresa. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, há um investimento maior nessa área na aprendizagem. Mas, normalmente, por conta do fato das cotas serem muito rígidas, as empresas acabam alocando para a atividade meio. Vou dar um exemplo. Uma empresa que tenha setores que exijam habilidade integral e que não podem ter menores e nem aprendizes desenvolvendo determinada função. Elas acabam colocando o pessoal na área administrativa. Quer dizer, nada contra, é uma forma de você se integrar no mundo do trabalho, você se desenvolve. Mas o resultado acaba sendo... Você perde o potencial da qualidade do resultado. E a gente percebe hoje que as próprias empresas, elas cuidam desse tipo de investimento. Elas cuidam, mas não está sendo suficiente. O Brasil tem uma diversidade enorme de empreendedores. No setor terciário, que é o nosso, 98% dos CNPJs são de micros e pequenas empresas. Então, essas empresas não dão conta de terem programas paralelos. Não dão conta, não têm capacidade financeira e não têm expertise para isso. Então, nós temos... Fica naquele terço. Esses 98% de empresas representam 65% dos postos de trabalho formais. Os 2% restantes representam 35% dos postos de trabalho formais. Quer dizer, esse pessoal que está vinculado a esses grandes empregadores acaba tendo ferramentas para desenvolvimento pessoal e acesso a outras oportunidades. Mas é aquela questão que o professor Pastore colocou lá no começo, quando comparou o mercado e o ambiente na Alemanha com o nosso. Nós precisamos inverter essa lógica, ter possibilidade de ampliar o espaço de investimento. Então, eu entendo que melhor do que trabalhar cotas compulsórias é oferecer incentivos para que as empresas, ao invés de terem dificuldade em cumprir as cotas, se estimulem a investir nessa área. Perfeito. Eu vou, então, aproveitar aqui uma pergunta que vai um pouco ao encontro, e eu queria também colocar a Ana nessa discussão. É a pergunta do André Pincelli.
como que as organizações sindicais, associações e os empresários do comércio podem desempenhar um papel na melhoria da qualificação profissional dos seus próprios colaboradores? Quer começar, Ana? Vamos lá. Acho que essa pergunta ela faz relação com aquele item do estabelecimento das relações, né, que eu sinalizei na minha fala, e que era o quarto ponto. Acho que esse é um compromisso que é de todo mundo, né? Olhando aí para quem está mais envolvido no olhar dos trabalhadores, né, que seriam os sindicatos, enfim, entendo que eles podem tanto oferecer iniciativas próprias e aí procurar articulações com instituições de ensino, com o próprio Senac, se for o caso, né, nas cidades em que eles estejam, pensando em ações em parceria, né, então, de desenvolvimento que eles fazem ou que eles procuram e encaminham, né, nas escolas, mas acho que vale considerar que poder pensar sobre isso, articulando os próprios trabalhadores em termos de mapeamento das necessidades deles, de como se manter atualizado, ainda que a gente nunca esteja pronto, né, como disse o pastor, e eu acho que é essencial, é manter essa discussão aquecida, né, saber que isso é necessário, que todo mundo é responsável, que isso é uma realidade que daqui para frente vai ficar cada vez mais presente, e aí criando estratégias tanto próprias como em articulação com outros equipamentos, né, seja do campo do trabalho, seja do campo da educação, para ir construindo, de fato, iniciativas que possam estar muito próximas às necessidades mapeadas daquele grupo, né, porque, assim, quanto mais a gente escala em termos de tamanho ou fica mais distante, então, ter eles como parceiros e articuladores para essas necessidades mais concretas, para uma instituição de ensino, posso falar, né, do ponto de vista profissional, que é muito importante, porque ele pode ser um termômetro, eles podem ser um termômetro vivo das necessidades e nos apoiar, né, no delineamento de iniciativas, assim como podem nos mobilizar na hora da gente poder fazer alguma ação que eles mesmos organizem, né, e que a gente possa apoiar de alguma maneira, né, além de fazer coisas independentes, claro, né, e nas articulações que eles tenham, eu consigo visualizar agora, sim. Doutor Ivo, como envolve sindicato e esse assunto é muito caro à nossa federação, né, está sempre sendo discutido aqui, gostaria que o senhor complementasse. Bem, há muito a ser feito e a gente percebe uma proatividade de vários sindicatos de vários segmentos. Muitos dos itinerários formadores do Senac acabam contemplando por conta do diálogo permanente que nós temos instituição formadora com a instituição de representação, que é a FEComércio. Um exemplo forte, um exemplo grande que eu gosto de citar é a questão da área ótica, a formação de técnico óptico, quer dizer, atende demanda de mercado, traz uma especialização que é fundamental, que é importante, e a gente tem, a partir daí, resultados extraordinários, porque envolve o casamento perfeito. Eu estou dando um exemplo prático, mas nós temos muitas soluções nas diversas áreas da nossa representação. Hoje, inclusive já foi motivo de um debate promovido pelo Conselho de Emprego e Relações de Trabalho, nossa grande preocupação é formação na área de tecnologia da informação, por conta da velocidade da mudança e por conta do perfil desse público que tem necessidade de alguma formação, mas que reage aos métodos formativos clássicos. A existência, a culpa é do Bill Gates, eu costumo dizer, porque a partir do momento que ele entregou para o mundo o iPhone sem manual de instrução e que permite o desenvolvimento e conhecimento do equipamento a partir da própria interação, esse pessoal que já não gostava da grade formal acabou se afastando totalmente dela. Então, nós temos um grande desafio hoje, porque além das novas formas de desenvolvimento da atividade econômica e do trabalho, nós temos que interagir com um público em formação que acha que encontrou o caminho por meios próprios. Então, isso é para a gente começar um grande debate, e já tivemos exemplo disso no seminário que o professor Pastor promoveu,
e que precisa ser retomado urgente, porque acho que vai ser uma pedra de toque a partir deste momento nesse universo de formação. Perfeito. Posso dar uma parte aí, Guilherme? Por favor. Nesse campo da colaboração de empresa com o processo educacional, é claro que tem ainda um vasto caminho a ser conquistado no Brasil, mas nós não estamos a zero. Nós não estamos a zero. Primeiro, vejam como estão se reproduzindo, multiplicando, crescendo e aperfeiçoando as universidades corporativas, que são próprias das grandes empresas. Muitas delas estão já com 10, 15, 20 anos de experiência, e um dos focos principais é qualificação continuada, preparação do seu pessoal. Outra coisa, notem também como para as pequenas e médias empresas, as instituições do Sistema S vêm dando a sua atenção, porque são exatamente as empresas que não têm condições de fazer aquilo que o Ivo apontou, de por conta própria, elas terem equipamento, terem pessoal e poderem ajudar na qualificação dos trabalhadores. Isso também é um outro, digamos, um outro apoio que diz que o Brasil não está completamente a zero. Além disso, há campanhas que têm apresentado bons resultados, como essa de Todos pela Educação. Em Santa Catarina, por exemplo, eu há pouco tempo tive a oportunidade de ver uma campanha da Federação da Indústria, lá junto às empresas, em que eles conseguiram convencer os empresários de dedicar 45 minutos ou 1 hora do trabalho dos operários, todos os dias, para eles receberem na empresa treinamento e retreinamento, ajudados por profissionais técnicos, mestres competentes do lado do Senai. Várias dessas campanhas estão em andamento. Então, são exemplos que a gente precisa analisar bem e fazer uma força para que eles se multipliquem, para que eles tenham uma escala maior, é claro. Bom, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho, você trouxe aqui os 4 grandes desafios, e dentre nas aprendizagens e as vivências, né, e essa maneira de antecipar o futuro, né, antecipar as tendências, os sinais que nos mostram aquilo que vai ser tendência, eu queria que você falasse um pouco dessas competências e habilidades que são consideradas essenciais para o futuro que já chegou, mas principalmente também para questões que a gente vê aí que serão tendências e que precisa muito dessa nova qualificação. A gente tem acompanhado nesses relatórios do próprio Fórum Econômico Mundial, né, que acho que cada 2 anos faz um relatório sobre o futuro do trabalho e traz uma listagem das habilidades que estão mais aquecidas ou que vão ser mais demandadas aí nos próximos anos. No geral, elas variam um pouco em termos de ordem, mas no geral elas estão qualificadas como essas que a gente fala de habilidades cognitivas ou socioemocionais, né? Aparece muito fortemente a questão da resolução de problemas, né, que eu acho que é uma questão fundamental hoje para qualquer pessoa que esteja trabalhando, né? A gente não tem mais uma descrição rígida de seguir passos, mas a gente precisa estar atento, conseguir analisar e resolver problemas. A questão do pensamento analítico, a questão da criatividade, e aí toda uma gama de outras habilidades voltadas à relação dos outros, então comunicação, trabalho em equipe, etc., mas também de autorregulação, né? De responsabilidade, compromisso com o resultado, autoliderança e outras que vão nesse sentido. São todas... Eu costumo chamar elas de transversais, mas a gente às vezes também ouve elas sendo chamadas de soft skills, né? Os nomes são variados, né? Mas a gente percebe que são habilidades que são... Eu chamo de transversais porque elas são necessárias, não importa a área e nem o tipo de trabalho que a pessoa realiza, né? Ela pode ser mais ou menos demandada, mas ela com certeza apoia e permite que as pessoas trabalhem fortemente aí e consigam desempenhar. E aí vem um desafio, porque desenvolvê-las não é por meio de apresentar conteúdo, né? Que é um pouco também o que a gente tem como modelo de educação, né? Ela passa por necessariamente colocar as pessoas em ação
e trabalhando a partir do que aparece, né? Então, pôr de fato as pessoas a trabalhar em grupo, de fato pôr elas a desenvolver problema e não simplesmente apresentar uma série de informações. Então, isso passa tanto por estar antenado, por conseguir entender quais são essas habilidades que são mais necessárias e trazer para dentro de forma intencional, né, da ação educacional, mas também uma perspectiva de formação de professores para que eles intencionalmente desenvolvam isso, né? Isso passa por a gente rever o modelo tradicional de ensino, né? Entrando num papo bem do campo da educação, né? Mas que eu acho que quando a gente estabelece, inclusive, parcerias com o setor produtivo para a ação educacional poder acontecer em parceria, isso automaticamente é demandado, né? Então, eu vejo com muita riqueza, se a gente puder olhar os 4 desafios de forma integrada, né? Porque eles se retroalimentam. Então, trazendo desafios das próprias empresas como fonte de trabalho, né? Como desafio a ser trabalhado também pelos alunos, automaticamente, claro que de forma planejada, né? Essas habilidades vão ser demandadas. Então, se eu tenho um desafio real, ok, eu não tenho compromisso de entrega real no trabalho, porque eu ainda não sou um trabalhador, mas eu consigo ter que trabalhar em equipe com o meu grupo, eu preciso conseguir mapear aquele problema, mapear o negócio, e com isso eu vou desenvolvendo essas habilidades, claro, mas também um processo de trabalho que eu levo quando eu estiver no mundo produtivo, né? Então, aí é difícil porque a gente hoje, né, o PISA começa a ter já alguma forma de medir algumas dessas habilidades, mas a gente está defasado nas básicas, nas alfabetizações, como eu costumo dizer, nos letramentos científico, de linguagem, matemática, etc. Quanto mais nessas, né, que são menos objetivas em termos de medida, né? Então, acho que vai demandar um esforço do campo educacional bastante intenso, né, de como a gente estrutura e depois acompanha o desenvolvimento dessas habilidades mesmo. Pastor, o senhor falou sobre financiamento, né, para a gente ter essa revolução no campo educacional. Como é que o senhor vê essa questão atualmente, diante de... Estamos aí na iminência de aprovar uma reforma tributária e estamos já discutindo também a necessidade de uma reforma do Estado, né, para melhorar a eficiência e enxugar os gastos da máquina pública. Guilherme, esses são temas cruciais na realidade, no momento, não é? A reforma tributária, ela está sendo difícil de ser aprovada do jeito que está, não é? Querer que ela viesse incluir também um capítulo sobre tributação de tecnologias, eu acho que seria uma certa ousadia, porque a complexidade já é grande do jeito que está. Se você introduzir esse outro capítulo, ficaria mais complicado. E até nos países mais avançados, isso ainda está sendo gestado, ainda não há muita clareza de que forma que isso deve ser feito. Mas eu tenho a impressão que mais cedo ou mais tarde teremos que começar a discutir essa questão também, logo depois que aprovarmos a reforma tributária geral, não é? Agora, essa questão de você melhorar a capacidade de financiamento dos programas de qualificação e requalificação não pode ser resumida só a dinheiro, não, só a recursos. É preciso ter capacidade administrativa, capacidade técnica também, né? Isso é fundamental, o que exigiria várias mudanças aí na área da educação, na área de ciência e tecnologia. Hoje, por exemplo, o Brasil está enfrentando um verdadeiro apagão de professores. Em certas áreas, nós não temos professores formados naquela especialidade. Ele ensina física, mas ele não é formado em física, não é? E isso está se complicando. Depois da pandemia, houve uma redução maior ainda, uma aceleração da aposentadoria dos professores e desistência da profissão. Então, esse é um capítulo que precisa ser muito bem cuidado, da revalorização do professor, para que a gente possa, na frente, pensar em programas de qualificação e requalificação continuada. Sem professores não há educação. Então, eu acho que você tocou num ponto aí da capacidade administrativa, nós precisamos entender que essa geração de professores tem que ser substituída por outros profissionais, se possível, com qualificação crescente, não é? Mas nós estamos diante dessa questão, que nós estamos perdendo professores para um país que está precisando aumentar a quantidade de professores na escola, nas empresas, nos sistemas mistos e em várias outras áreas. Perfeito. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim.
É um assunto que a gente poderia aqui ficar por horas conversando, mas é uma ótima introdução sobre o assunto, e por isso eu reforço o convite para que, se vocês quiserem se aprofundar no tema, por meio da reportagem da revista Problemas Brasileiros, vocês podem acessar a matéria a partir desse QR Code que aparece na tela de vocês e conhecer um pouco mais sobre a revista e seus conteúdos. Eu queria agradecer demais a presença Ana Killer, Naércio Menezes Filho, José Pastore, professor Antônio Lanzana, Paulo Delgado e o nosso vice-presidente Ivo Dall'Acqua Júnior. Muito obrigado pela presença de vocês e especialmente a quem nos acompanhou. Um abraço e até o próximo Café Sem Filtro.